Cara, você sabia que o motivo do Gypsy Danger ter a cabeça destacável não tem nada a ver com estética? Isso tá documentado no próprio livro oficial de bastidores do filme. Hoje eu vou te mostrar 7 detalhes de engenharia dos Jaegers que passam batido para a maioria e o último deles conecta tudo o que veio antes. Fala, meu querido, eu sou o Gabriel, tudo tranquilo? Hoje o vídeo é sobre um lado que quase ninguém explora, cara, o design dos Jaegers. Cara, não é só estética, tá? Mas o porquê de cada escolha de arma, até o formato de cabeça, tudo tem uma lógica de engenharia por trás, sustentada pelo próprio filme, pela HQ oficial e pelo livro de bastidores do longa. Hoje eu vou te mostrar tudo isso, mano, então sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Começando pelo Jaeger mais famoso da franquia, segundo o livro, o Pacific Rim Man, Machines and Monsters. O Gypsy Danger é um Mark III de origem americana, construído no Alasca e lançado em 10 de julho de 2017, medindo cerca de 79 metros e pesando perto de 1980 toneladas. E cara, vale registrar que o material de blueprints do mesmo livro traz um número bem maior, de quase 7.000 toneladas, então nem toda a documentação oficial bate entre si nesse quesito. Ele roda com o reator Arc 9 Nuclear Vortex Turbine e carrega 2 braços armados com o I-19 Plasma Caster, além da Chainsword retrátil que vira praticamente sinônimo do próprio Jaeger. Ele foi pilotado pela primeira vez pelos irmãos Yancey e Rayleigh Beckett e depois pelo Rayleigh ao lado da Mako Mori, dupla que, como a gente viu no filme, encerra a guerra selando a brecha no fundo do oceano. Só que o Gypsy tem uma característica que nenhum outro Jaeger da lista principal tem: o compod destacado, cara, ou seja, a cabine onde ficam os pilotos é literalmente destacável do corpo, e por isso o design dele tem aquelas abas grandes saindo dos ombros. Elas existem justamente para proteger a parte de trás da cabeça e a base do pescoço, que é onde o corpo se conecta com essa cabine removível. A razão para isso não é estética, tá, cara? É de segurança. Como o próprio wiki técnico da franquia explica, Jaegers movidos a reator nuclear tendem a ter o compod desenhado para ser destacável, justamente por essa cabine ficar posicionada perto do núcleo de energia por longos períodos. Isso significa que o cockpit, mano, com os pilotos dentro, acumula radiação com o tempo se ficar preso ali sem necessidade. Por isso, em Jaegers nucleares como o Gypsy Danger, a cabine fica guardada, separada do corpo principal a maior parte do tempo e só é conectada de fato na hora do combate. Provavelmente você deve estar se perguntando, tá, mas por que será que essa preocupação com radiação aparece justamente nos Jaegers construídos depois do Gypsy Danger e não antes? Para responder isso, a gente precisa primeiro falar do Coyote Tango, Jaeger japonês pilotado por Staker Pentecost e Tamsin Sevier. E aqui a fonte principal é a HQ oficial Pacific Rim Tales from Year Zero, que conta a história de tudo a fundo desses Jaegers com mais detalhe do que qualquer outro material. O Coyote Tango é um Mark I, cara, ou seja, de primeira geração de Jaegers construída pela PPDC assim que a guerra contra os Kaijus começou. Ele é o segundo Jaeger de origem japonesa, lançado em 30 de dezembro de 2015, armado com canhões de longo alcance montados nos ombros e um sistema de energia batizado de Isotor. E segundo o que a própria HQ mostra, a pressa para colocar esses primeiros modelos em campo fez com que nenhum Jaeger Mark I recebesse blindagem adequada contra a radiação em volta do reator nuclear. Na prática, cara, isso quer dizer que pilotar um Mark I por tempo suficiente já era por si só, cara, um risco de saúde. Tanto que a Tamsin Sevier quanto o Staker Pentecost desenvolveram câncer, cara, por causa da exposição prolongada à radiação. E é essa mesma doença que anos depois volta a aparecer na trama principal do primeiro filme, quando o Staker já tá claramente debilitado. E tem mais, tá, cara? Uma curiosidade dentro dessa mesma história que é muito interessante. Foi durante o combate do Coyote Tango contra o Kaiju Onibaba em Tóquio que Tamsin Sevier perde a consciência dentro do compod e o Staker Pentecost precisa terminar a luta sozinho. Segundo o material oficial, esse foi o primeiro registro de um Jaeger sendo pilotado por uma só pessoa, o que reforça de quebra porque o sistema de 2 pilotos existe. Dividir a carga neural do drift entre 2 mentes, porque uma pessoa sozinha aguenta por pouco tempo antes do desgaste ficar perigoso. Segundo a mesma HQ, esse combate durou cerca de 3 horas inteiras, sendo parcialmente testemunhado por uma Mako Mori ainda criança, fugindo do próprio Onibaba pelas ruas de Tóquio. Depois do combate contra o Onibaba em Tóquio, o próprio material da franquia registra que o Jaeger precisou passar por quase um ano inteiro de reparos, justamente para reforçar a blindagem do reator e evitar que o mesmo problema se repetisse com a próxima dupla de pilotos. Ah, cara, e segundo o material de design da franquia, o visual do Coyote Tango foi inspirado no Gukanon,
o RX-77/2 do anime Mobile Suit Gundam de 1979, um dos robôs mais icônicos da história do gênero mecha japonês. Ou seja, cara, o Yeager que literalmente ensinou a PPDC do jeito mais duro possível, porque a blindagem contra a radiação era sim necessária. É também, cara, uma homenagem direta a um clássico do anime que ajudou a inventar esse gênero de robô gigante. Agora vamos falar do Cherno Alpha, o Yeager russo que mede cerca de 85 metros e pesa em torno de 2.412 toneladas, sendo pilotado pelo casal Sasha e Alexis Kaidonovski. E aqui a pergunta que várias pessoas também fazem, tá? Por que ele não tem espada, mano? Shine Sword ou qualquer lâmina e depende só do soco puro, né, mano? Pra porrada mesmo. A resposta, de novo, é por conta da geração. O Cherno Alpha também é o Mark I, construído junto com o Coyote Tango, na fase mais bruta da engenharia de Yeagers. Segundo o material oficial da franquia, o próprio design da cabeça dele foi inspirado nas torres de comando de submarinos russos, como a classe Kursk e a Belgorod. Daí vem o formato de capacete grande e arredondado que ele carrega. E esse formato de cabeça não é decorativo, tá, cara? Dentro dele fica o MGS-112, que é o reator nuclear do Yeager, funcionando literalmente como uma isca, né, cara? Como o Kaiju costuma mirar na cabeça para poder tentar decapitar um Yeager, o Cherno Alpha usa isso a favor dele. Ele atrai o ataque para a cabeça reforçada, enquanto com o pod de verdade com os pilotos fica escondido bem no centro do peito, na parte mais blindada do corpo inteiro. Com o cockpit protegido e uma armadura desenhada para tanque, o Cherno Alpha não precisa de uma lâmina delicada, cara. Ele aposta tudo em resistência e impacto. As armas dele são os chamados punhos de Tesla, que geram descargas elétricas na hora do soco, complementados por cilindros pesados guardados dentro das próprias mãos que aumentam a força de cada golpe, além de turbinas incineradoras nos ombros, que funcionam como lança-chamas de curto e médio alcance. Mano, é um perfil de combate construído em cima de encaixe corpo a corpo e reforço estrutural, cara, não é de corte fino, sabe? Com eles é basicamente tudo ou nada na hora da batalha. E um detalhe que reforça esse conceito de tudo ou nada é que, segundo o material de bastidores, o compode do Cherno Alpha não tem sistema de ejeção de emergência, diferente da maioria dos outros Yeagers. Ou seja, cara, para os pilotos russos não existe meio termo dentro de um combate. Ou eles vencem o Kaiju ou afundam junto com o próprio Yeager, como inclusive a gente vê no filme. E enfim, chegamos no Yeager chinês, pilotado pelos trigêmeos Wei Tang. Segundo o material de concept art publicado no próprio Pacific Rim Man Machines and Monsters, o Crimson Typhoon mede cerca de 76 metros e pesa perto de 1.722 toneladas, sendo um Mark IV construído em Chengdu, na China, e lançado em 22 de agosto de 2018. Ele tem uma soma de 7 kaijus abatidos ao longo da defesa do porto de Hong Kong. E muita gente pergunta, obviamente, por que ele tem 3 braços, né? Ele é o único disso. Mas você sabia que a ideia original do Guilherme Del Toro era um Yeager de 4 braços? Pois é, cara, ele seria pilotado por quadrigêmeas chinesas. Inclusive, o nome de trabalho dele nos rascunhos era Echo Beijing. Só que a produção não conseguiu encontrar quadrigêmeas de verdade para poder interpretar as pilotos, e a solução foi reduzir o design para 3 braços, pilotados por trigêmeos. No caso, os irmãos Lu, que interpretam os personagens Wei Tang no filme. E foi dessa mudança de planejamento que nasceu o golpe mais reconhecível do Yeager, a chamada Thundercloud Formation. Com 3 braços ao invés de 2, o Crimson Typhoon consegue posicionar mais pontos de ataque ao mesmo tempo, com as mãos se abrindo em lâminas circulares giratórias, mesmo sendo usados nos 3 braços. Combinado com o estilo de luta dos pilotos, claramente inspirado em artes marciais chinesas, esse formato dá ao Crimson Typhoon uma mobilidade mais parecida com a briga corpo a corpo do que com um combate mais direto e pesado de outros Yeagers, como a gente consegue ver na cena de Hong Kong contra o Tashi. E vale registrar também, mano, que pilotar o Crimson Typhoon exige uma adaptação que nenhum outro Yeager da lista precisa. Com 3 pessoas no compod ao invés de 2, o sistema de drift dele precisa sincronizar 3 mentes ao mesmo tempo, ao invés do par tradicional. Isso é tratado no próprio material da franquia como um desafio técnico à parte, resolvido justamente pelo vínculo genético dos irmãos Wei Tang, que seriam trigêmeos reais que compartilham uma sincronia neural que facilita esse tipo de conexão tripla, o que ajuda a explicar por que a produção precisava mesmo de irmãos de sangue e não de atores quaisquer para poder fechar esse elenco. E tem mais 2 curiosidades de bastidores que reforçam como o Crimson Typhoon é cheio de referência escondida. Segundo o próprio livro de bastidores, o olho único dele no lugar da cabeça foi desenhado com inspiração direta na HAL 9000, a inteligência artificial de 2001, uma odisseia no espaço, e o sistema operacional interno dele se chama 28Go, que seria uma referência, mesmo que clássica, como coincidência pela produção, ao Tetsujin 28Go, que é um mangá e anime de 1956, considerado um dos primeiros grandes robôs gigantes da cultura pop japonesa, e uma fonte de inspiração que o próprio Guilherme Del Toro já citou publicamente como referência pro gênero mecha como um todo, sabe?
Agora um detalhe de bastidor que muda a forma como você vê o resto do elenco dos Jaegers. O Striker Eureka, o Jaeger australiano pilotado por Herc e Chuck Hansen, quase foi escolhido como o Jaeger herói do filme no lugar do Gypsy Danger. Segundo relatos ligados ao material de produção do Pacific Rim Man Machines and Monsters, Guilherme Del Toro considerou o visual inicial do Striker Eureka frio demais e arrogante demais para poder carregar o papel de protagonista visual da história, e por isso o posto de Jaeger principal acabou ficando com o Gypsy Danger. O mesmo livro registra uma fala do diretor dizendo que a cor do Jaeger foi reajustada do cinza original para uma paleta pensada no Outback australiano, cara. Vale um adendo também aqui, porque o resultado que chega na tela não bate 100% com essa descrição. O Striker Eureka que a gente vê no filme tem um esquema predominantemente cinza, branco e vermelho, sem aquele verde oliva óbvio, né, de farda de camuflagem. Então essa referência ao Outback parece descrever mais uma etapa de processo de design do que o visual final. O tipo de detalhe que só aparece cruzando o material de bastidores com o que realmente foi pra tela. De qualquer forma, foi esse visual retrabalhado que acabou virando o primeiro a receber a aprovação final do próprio diretor. O Striker Eureka mede cerca de 76 metros e pesa em torno de 1.850 toneladas, sendo o único Mark V construído antes do fim do programa Jaeger. Ele soma o maior número de kaiju abatidos dentre todos os Jaegers da lista, e boa parte sozinho, tá cara, usando o lançador de mísseis anti-kaiju no peito e as Sting Blades nos braços. E é justamente por causa desse histórico de eficiência que o Marechal Staker Pentecost escolhe o Striker Eureka para poder carregar a bomba termonuclear até dentro da própria brecha, na missão final batizada de Operação Fosso. Tecnicamente, o Striker Eureka representa uma mudança de geração importante. Sem o Mark V, ele já não depende de reator nuclear, como os Mark I e o Gypsy Danger. O motor dele é batizado de X-16 Supercell Chamber, uma fonte de energia mais leve e mais moderna. E é esse motor que explica porque ele é, segundo a própria história, o Jaeger mais rápido e mais forte em atividade até aquele ponto da guerra, com um recorde de kaiju abatidos maior que qualquer outro colega de Shatterdorm. Só que essa evolução tem um preço. Ele aparece bem claro na Batalha de Hong Kong, como a gente vê nos filmes, e é justamente o Striker Eureka que fica paralisado depois de um pulso eletromagnético disparado pelo kaiju Letterback. Enquanto isso, o Gypsy Danger, que chega logo depois para poder salvar o Herc e o Chuck, atravessa o mesmo pulso sem perder nenhuma função. E a explicação para essa diferença está registrada no próprio material de acompanhamento do filme. O Gypsy Danger é descrito como um Jaeger de sistema analógico, mais antigo e menos dependente de eletrônica digital, o que faz o pulso eletromagnético simplesmente não ter o que desligar nele. Já o Striker Eureka, sendo da geração mais nova e mais digital, é exatamente o tipo de máquina que o EMP foi desenhado para poder apagar. Juntando os 5 Jaegers que já passamos, dá pra enxergar um padrão que a produção manteve de propósito, tá? Cada silhueta reflete a identidade visual do país de origem. O Gypsy Danger, que é americano, tem uma pintura azul desbotada e um decalque que lembra caças da Segunda Guerra, como o Vogue F-4U Corsair, uma estética de aviação militar clássica dos Estados Unidos. O Cherno Alpha russo puxa pra torre de submarino soviético, um design pesado e funcional, quase que industrial. O Crimson Typhoon, que é chinês, carrega uma referência direta de artes marciais e de anime japonês antigo, misturando duas tradições de cultura pop do continente asiático dentro de um só design. O Striker Eureka, por ser australiano, depois do ajuste de cor pedido pelo Del Toro, ficou com tons que remetem à paisagem do Outback. E o Coyote Tango japonês é uma homenagem direta a um dos robôs mais importantes da história do anime de mechas. O interessante aqui é que essa lógica não é só por estética, né? Ela também informa o estilo de luta de cada Jaeger. O Cherno Alpha luta como um lutador de luta greco-romano, todo em cima de imobilização e impacto. O Crimson Typhoon luta como um praticante de artes marciais, usando os 3 braços para poder multiplicar ângulos de ataque. O Striker Eureka tem um estilo mais próximo de boxe agressivo, puxado do jeito de lutar dos próprios pilotos, Herc e o Chuck Hansen. Ou seja, o país de origem não define só a cor e o capacete do Jaeger, ele também abre uma janela para o estilo de combate que aquele time de pilotos desenvolveu. Você lembra que eu falei lá no começo do porquê o Gypsy Danger tem uma preocupação com a radiação que o Coyote Tango, né, que é mais antigo, nunca teve embutida no design original? A resposta não tá escondida em nenhum easter egg isolado, cara. Ela tá espalhada entre o filme, a HQ e o livro de bastidores, e só aparece realmente inteira quando você põe as 3 fontes lado a lado. A resposta é a evolução geracional da própria tecnologia de Jaegers, documentada em conjunto pelo filme, pela HQ Tales from Year Zero e pelo livro de bastidores. Os Mark I, como o Coyote Tango e o Cherno Alpha, foram construídos correndo no início da guerra, sem tempo para poder resolver detalhes como blindagem contra radiação
radiação. E o resultado foi pilotos como o Staker Pentecost e a Tungsten Sevier desenvolvendo câncer por exposição direta ao próprio reator. Foi esse problema registrado dentro da própria história que empurrou a engenharia da PPDC para a próxima geração, que seria o Deep Sea Danger, um Mark III, que já nasceu com um compod desacoplável, justamente para poder manter a cabine longe do núcleo nuclear na maior parte do tempo e reduzir assim a exposição dos pilotos. Só que essa evolução não parou aí, né, cara? Nas gerações seguintes, o Mark IV, por exemplo, como o Crimson Typhon, e o Mark V, como o Striker Eureka, a PPDC já troca o reator nuclear por sistemas mais leves e mais digitais, como o I-9 Midnight Orb Plasma Field do Crimson Typhon e o X-16 Supercell Chamber do Striker Eureka. Isso deixa os Jaegers mais novos, mais rápidos e mais fortes em combate direto, só que também mais vulneráveis a um tipo específico de ataque que nenhum Mark I ou Mark III mais analógico precisava temer, né? O pulso eletromagnético, que a gente viu na prática desligando justamente o Striker Eureka em Hong Kong. Juntando os 7 pontos, cada detalhe de design que parecia isolado, né? A cabeça destacável do Deep Sea Danger, a falta de espada do Cherno Alpha, os 3 braços do Crimson Typhon, a queda do Striker Eureka pelo EMP, é na verdade parte de uma única linha de raciocínio de engenharia que vai evoluindo geração após geração, sempre trocando um tipo de vulnerabilidade por outra. Dá pra resumir essa linha assim, cara. Mark I Coyote Tango e Cherno Alpha é o reator nuclear exposto, blindagem de radiação inexistente e combate baseado em resistência e impacto. Mark III Deep Sea Danger já corrige o problema de radiação com um pod destacável, mas ainda roda em sistemas majoritariamente analógicos. Mark IV e Mark V Crimson Typhon e Striker Eureka trocam o reator nuclear por fontes de energia mais leves e mais digitais, ganhando velocidade e força de combate, mas abrindo uma brecha nova que nenhuma geração anterior tinha: a vulnerabilidade a pulso eletromagnético. É esse tipo de lógica escondida, sustentada pelo próprio material oficial da franquia, que transforma Pacific Rim de um filme de robô contra monstro para um universo de engenharia com consequência real dentro da própria história. Meu parceiro, já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós, tchau!